Bem-vindo ao Papo do Bem, um papo semanal onde a gente fala para líderes e profissionais que querem subir de nível. A gente fala de gestão, estratégia e negócios na vida real. E hoje esse é o nosso primeiro podcast e eu estou honrado aqui em trazer um convidado de longa data, que é meu amigo, meu sócio em vários projetos, está comigo há muitos anos, que é o Renan Vale. Então, vou trazer o Renan aqui para o palco. Renan, cara, obrigado aí pelo papo, a gente está se desafiando aqui a fazer coisa que já é antiga, mas a gente não faz, e agora a gente está tentando se desafiar a fazer. Então, cara, bem-vindo aí, você que é um cara que tá especialista em dados, é um cara de consultoria, que manja muito de estratégia, fizemos vários projetos juntos, né? Projetos pequenos, grandes, médios, ao longo da nossa trajetória, enfim, somos sócios em alguns projetos. Então, cara, bem-vindo, se apresenta aí rapidinho para a gente falar um pouquinho sobre o tema de hoje, que é dados, estratégia e decisão. Como é que os líderes tomam decisões melhores com base nos dados? Então, cara, bem-vindo. Boa. Obrigado, boa noite. Prazer estar aqui, cara. Obrigado pelo convite. Acho que a gente tem mais liberdade, então acho que vai ser legal, que é mais um papo mais tranquilo de fazer, então é gostoso de fazer. Então, bora lá. Bom, eu tenho aí mais de 10 anos de experiência em consultoria, né? Comecei minha carreira até na Deloitte, na Big Four. Já fui muito apaixonado ali pelo Green Dot, mas em algum momento da minha vida saí, fui empreender, abri consultoria, sou sócio de outras consultorias, então tem um caminho bem grande, especialmente focado nessa parte de dados, porque a gente aprendeu em algum momento que para a gente conseguir falar de estratégia, conseguir falar de ação nas empresas, a gente tinha que falar muito de dado. Ainda lá atrás, quando a discussão era sobre click view, dashboards, esses assuntos de BI mais antigos, já então entregou eu tua vi idade, nascer, né? era tudo mato. Já entregou tua idade aí. Mas eu comecei a ver isso quando era tudo mato mesmo, então foi uma trajetória interessante, ainda está sendo uma trajetória interessante para falar de dados. Eu estou aqui para aprender também, vamos lá. Boa, maravilha. Cara, já no nosso papo aqui meio tem roteiro, mas meio sem roteiro, depois eu volto mais nas apresentações, que a gente passa um pouco por projetos e cases que a gente já fez, enfim, que você tem muito mais do que eu por conta de consultoria. Mas, cara, o que você está vendo nas empresas que você está fazendo consultoria sobre dados com evolução de AI? Eu acho que não é para a gente se aprofundar tanto em AI aqui, enfim, depois a gente pode entrar, mas como é que estão as discussões nas empresas? Como é que a galera está perdida, não está? Como é que está o teu papel também? O papel das pessoas de dados? O que você está vendo? Eu acho que eu vivo muito empresas em níveis de maturidade muito diferentes, né? Desde aquelas empresas que já estão navegando muito no mundo de IA, já estão de alguma maneira bem evoluídas, usando muito bem, construindo coisas IA. Então, vou dizer que uma parte ali do headcount já é IA, então já tem ganhado eficiência, especialmente nessa parte de dados, porque eu acho que é algo que é mais sensível, porque como o IA está muito relacionado com lógica, são coisas que naturalmente ficam mais fácil de mexer. E eu vejo empresas que não fazem ideia, quando a gente fala de IA, o cara está achando que a gente está falando de ChatGPT, que tem que comprar uma licença de ChatGPT para o analista, e ele acha que IA é isso, que ele já está super evoluído. Então, tem vários tipos de maturidade, assim como a gente falava lá atrás do digital, da transformação digital, de dados, etc. Sempre tem as empresas que estão muito à frente, outras que estão muito atrás. E aí depende muito desse foco da empresa mesmo em entender essa parte mais estratégica do uso desde dados, assim como de IA, de tecnologia como um todo. Então, eu vejo essas diferenças ainda, assim, muito gritantes entre algumas empresas. E não necessariamente só falando de grandes empresas e pequenas empresas, tá? Percebo que tem empresas que estão super bem preparadas em diferentes mercados, que às vezes nem tem tanto assim orçamento de tecnologia, aqueles orçamentos meio de banco, né, que é na casa do bilhão. Infinito, mas são, né? Dinheiro infinito. Exato, mas eu percebo que tem, às vezes, movimento dos próprios funcionários já nessa área mais de tecnologia, já assumindo o mesmo protagonismo de tecnologia e trazendo muito para essa questão, já se formando nessa parte mais de IA aplicada para dados, como que utiliza isso no dia a dia, como é que gera insight, como é que eu paro de olhar só para um dashboard e passo a interagir com a IA a partir dos dados que estão estabelecidos. Então, de novo, eu vejo de tudo. A gente também está vivendo, eu estou brincando, nas produções de conteúdo, eu tenho lido bastante sobre isso, mas aplicado a negócio, menos sobre, talvez, tanto a base tecnológica,
mas é difícil até de acompanhar, né? Acho que essa discussão na empresa também é muito maluca, né? E uma coisa que eu tenho percebido, assim, num grau de maturidade mais avançado, é que as empresas, acho que ainda está muito novo, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, sim, então tudo que a gente se prepara hoje, semana que vem, pode ser que mude, e está meio assim, né? A gente está vendo a Anthropic, o Claude mudando o tempo inteiro, mas eu tenho visto em algumas empresas, assim, em discussões com alguns executivos, que eles estão escolhendo alguns caminhos para atacar, porque são tantas frentes que é meio assim, impossível você conseguir acompanhar e atuar em tudo. Então, eu não sei se isso também está no teu dia a dia ali, ou até na consultoria, se você também tem direcionado os clientes com isso, porque eu tenho visto muito isso. Cara, vamos escolher 2 temas para a gente aprofundar e fazer o negócio funcionar, do que vai fazendo um monte de coisa, porque vira aquela história também da transformação digital, né? Inovação, bota um monte de coisa, vamos fazendo, quando você olha das 15, sobra uma que é legal. Então, como é que tá isso também no teu dia a dia ali, né? Das escolhas, caminhos? Acho que fica muito... Porque assim, né? Cada semana surge uma nova AI, né? Até 2 meses atrás a gente não sabia da existência da Anthropic e do Claude AI, etc. E agora os caras estão super bombando e tudo mais. Então, cada semana agora surge uma nova AI, e é uma AI sempre muito revolucionária, tanto que já várias discussões já dizem da bolha das AIs, né? Porque é um negócio realmente que está fora do comum. Mas quando eu vou para as empresas, naturalmente tem uma discussão que também fala muito de segurança, né? Então, os caras não entram no momento zero, nem tem como, acho que nem devem entrar. Por exemplo, como é que eu vou assumir um agente de AI lá da Anthropic sem saber a profundidade de que isso pode acontecer em termos de invasão na minha empresa? Então, especialmente as empresas muito grandes, né? Então, eu percebo que tem esse cuidado, e quando as empresas que estão mais evoluídas nesse nível de maturidade em inteligência artificial, elas estão muito na discussão, de fato, de construção de coisas internas. Então, naturalmente, usando AI, mas AI super já homologadas, etc., mas construindo coisas internas, tanto pensando em produto, como pensando naturalmente na utilização dos dados, em como que eu acelero processos que são fundamentais para a empresa a partir da IA, especialmente muito olhando mesmo para produto, que eu acho que é onde acaba trazendo um benefício que é mais óbvio, né, para a empresa, afinal de contas, impacta o cliente, né? Sim, boa. E agora eu falei que não ia falar de AI, a gente está falando muito de AI, né? Mas eu queria começar com essa pergunta, porque acho que é um tema que está circulando todo mundo, é impossível não entrar nele um pouco. Mas voltando à essência aqui do papo, né? Quando a gente está falando de dados, esse assunto de dados, ele já é um assunto razoavelmente velho, né? Do que a gente falava antes, a gente falava muito disso, tem que ter dados, que a frase era essa, você precisa ter dados, você precisa ter acesso a dados. Tudo virava BI lá no início, e agora a gente tem falado, acho que a evolução meio que assim, ganhou um pouco de maturidade, e a gente tem falado sobre como que você usa os dados de maneira acionável, né? E a ideia aqui, né, do papo, né, do nosso papo do bem, é ter acionáveis claros aqui para quem ouve, para quem está assistindo. Tudo que a gente tem produzido é para isso, assim, para o cara ler um tutorial, um framework que ele usa. Então, primeiro ponto aqui para a gente puxar é assim, o que você entende hoje? A gente está falando de níveis, de novo, de maturidade diferentes de empresas, né? As empresas maiores já têm um grau de acesso a dados e estruturação de dados diferente. Mas quando a gente está falando de médias lideranças ou lideranças que estão começando a subir, e aí começa a se falar de dados, você acha que hoje o problema é mais o acesso a dados, nessa camada de empresas um pouco menores, talvez, ou é critério para tomada de decisão com os dados que se tem? Quer dizer, eu fiz 2 perguntas, né? Acesso a dados, tem os dados e dá para trabalhar com os dados que se tem. Acho que são vários assuntos. É muito engraçado essa pergunta, porque eu vejo de diversas formas isso. Aí, quando a gente vai olhar para uma análise de maturidade, como a gente está comentando aqui, eu acho que ela acaba passando por vários momentos, né? Eu percebo que tem empresas, eu naturalmente tenho várias aqui na minha cabeça, que elas estão super bem estruturadas em termos de dados. O que eu quero dizer quando estão super bem estruturadas? Tem lá um data lake super bem estruturado, todos os dados centralizados, 100% confiáveis, tem 458 dashboards, eles soltam fogos, a NASA bate palma, e eu não uso para nada aquele monte de dado. Então, essa é uma empresa com maturidade em dados, não consigo enxergar que é isso, porque
quando eu falo de infraestrutura, de toda a parte de tecnologia mesmo, de infraestrutura, pô, sim, é super bem evoluído, mas como é que eu uso isso no dia a dia? Eu percebo que quando eu sou chamado, né, nessas empresas, a queixa do cara de dados é sempre essa. Pô, como é que eu faço para o meu gerente de marketing, para o meu gerente comercial, para o cara lá na ponta que realmente importa usar os dados? Porque eu tenho um monte de dashboard, o cara não acessa há 3 meses. E eu falo sempre a mesma coisa, ele não vai acessar, cara. E, de verdade, não é culpa dele. Porque ele olha para aquele monte de dados, soltando fogos, aquelas 50 milhões de interações, 57 insights, e ele olha para aquilo e fala, o que eu faço com essa porra? É sempre a mesma pergunta, porque, cara, é tanta coisa. Então, no final do dia, eu acho que é uma construção a 4 mãos mesmo. Como que a gente chega e define métricas que de fato fazem sentido para o cara no dia a dia. Então, pô, a gente já viveu isso junto lá na época de Guru, né? Não vou entrar nessa história, que senão a gente vai passar a noite aqui. Mas a gente via que o que mudava o jogo mesmo é quando o cara lá da ponta tem de maneira muito fácil uma ação. Você acha que falou uma palavra que é perfeita, que é acionável. Quando aquele dado, quando aquele insight, aquela análise é de fato acionável, aí sim eu mudo o jogo, aí sim o cara passa a utilizar. E aí eu vejo o outro lado da moeda, né? Quando aquelas empresas que não têm um data lake, que tem dados todos bagunçados, mas tem minimamente, às vezes, uma planilha Excel, e às vezes eu vejo o cara usando muito mais, que é, por exemplo, a realidade da maioria das startups, às vezes não tem um negócio super estruturado olhando para dados, mas os caras precisam aquilo tá na cultura deles, eles olham o dia a dia do dado de fato, e aquilo se torna ação o tempo todo. Então, pô, um exemplo aqui que eu faço o tempo todo, vou olhar para churn, aí eu vejo lá que, sei lá, é 10% o churn mensal do cara. Aí eu falo, pô, qual que é o principal motivo de churn? Aí eu vou olhar lá, o cara tá falando que é motivos financeiros. Aí eu sempre falo a mesma coisa, eu falo, cara, não me diz nada, mas o que é motivo financeiro? O cara tá pobre, o cara parou de pagar, motivo financeiro pode ser qualquer coisa. E aí a gente começa, às vezes, com um negócio super básico, que é, qual que é a árvore de motivo? Vamos desenhar esse processo. Então, perceba, eu comecei numa camada de dados, e às vezes isso acontece numa empresa que tem data lake, como eu disse, tem 1 milhão de coisas, 48 milhões de dashboards, mas o processo está capenga. Então, o cara lá, o comercial, olha, vê lá motivos financeiros, ele não sabe o que ele faz com aquele dado, ele sabe que o churn dele é 10%, mas ele não sabe o que ele precisa fazer. Então, beleza, ele me entregou um dado super confiável, uma análise, etc., mas ele não tem o processo óbvio, que é, beleza, qual que é o motivo, qual que é a causa raiz desse dado? O que eu faço com isso a partir desse momento? Então, por isso que eu gosto de dividir dessas duas formas, porque, de fato, às vezes a empresa não está, em termos de infraestrutura, no nível de maturidade super desdobrado, super evoluído, mas ela usa no dia a dia muito mais o dado, tem um processo muito mais fluido do que aquela outra que tem um negócio super desenvolvido, com 50 mil análises e assim por diante. Então, eu acho que eu gosto muito de separar assim, porque isso de fato é o que muda o jogo. Eu prefiro mais a cultura da ação mesmo, de fato, com aquele dado, do que algo que eu não tenho algo mais acionável e prático no dia a dia, de fato, sabe? E, cara, tô falando um negócio que é curioso, né? Assim, vou puxar o gancho de novo aqui sempre para tomada de decisão, né? Como é que a gente cria um modelo ou um framework para isso? Então, o que eu estou entendendo aqui, né, da nosso histórico de conversas de muitos anos, mas principalmente desse papo aqui, é assim, falando com lideranças, ou quem está assumindo uma cadeira de liderança agora, a gente está olhando para um viés de simplicidade, certo? A métrica certa, acho que tem um framework que que problema a gente tem, certo? Como é que a gente resolve esse problema e como é que eu, com os dados, consigo ter algum acionável para responder o problema. Então, o que você está falando, normalmente estamos perdendo cliente, que é o nosso churn, estou perdendo cliente e tal. E aí vem lá 1 milhão de dados, 1 milhão de perspectivas. Acho que o que você está trazendo, isso que eu queria explorar um pouco mais, né? Simplificar, ter a métrica certa e descer um pouco o nível para dizer, tá, estamos perdendo cliente, agora eu vou entender por que a gente está perdendo cliente. Aí você começa a descer independente do dashboard, independente do BI, assim, para dar corte não precisa de BI, é isso? Cara, de verdade, eu tenho odiado BIs.
Tá bom. Não, mas com AI agora, mas enfim. Exato. Não, eu tenho odiado BS, porque às vezes acontece, só um parênteses, acontece, às vezes eu vou entrar na empresa e falo, pô, eu preciso fazer os dados, me manda as bases, né, eu prefiro olhar. Aí o cara fala, não, eu vou te apresentar o BI. E, pô, lógico, porque eu vou olhar, tudo mais, até porque às vezes tem coisa interessante lá. Mas geralmente eu olho para aquele monte de gráfico e ele não me diz muita coisa, assim, porque são gráficos sempre meio você fica mais perdido, né? Você fica tipo, tá, né, ok, eu cresci 30% nos últimos 3 meses, o porquê? O que isso fez? Qual que é o produto que fez eu alavancar? Foi preço? Eu tomei mercado? Ou o mercado cresceu 50%, eu cresci 30%? Pô, tem tantas perguntas derivadas, então eu acho que, Sim. Pensando de maneira lógica, eu vou muito para essa questão da pergunta crítica mesmo. O que é aquela pergunta crítica? Trazendo de novo o exemplo do churn, né? Estou perdendo 10% ao mês de cliente. Por que eu estou perdendo 10% ao mês de cliente? O que está fazendo? Qual que é a causa raiz desse meu problema? Então, normalmente eu começo as análises muito baseado nisso que eu quero explorar. E aí só tem um risco sempre que eu tento fugir, que eu faço questão de marcar com a galera, né? Porque a gente tem aquelas perguntas óbvias na empresa, aquelas respostas óbvias, na verdade, né? Que são sempre enviesadas. Então, algum comercial, alguém na ponta, em algum momento da vida, falou, pô, a gente perde cliente porque o nosso atendimento é ruim, ou porque o concorrente XPTO vem aqui e ganha de preço e eu não quero concorrer por preço. E aí aquilo vira verdade. Então a gente fala que eu nasço com um viés de confirmação. Na verdade, eu vou analisar os dados para confirmar essa minha afirmação inicial. Então, a primeira coisa que a gente aprende é, cara, esquece essa afirmação inicial. Tira do coração. Ela é importante? Sem dúvida nenhuma, porque essa parte mais quali que a gente fala, do cara na ponta, ela é fundamental. Não estou dizendo que ela não é, porque ela vai compor a minha análise, mas ela não pode enviesar a análise de maneira que eu torne essa análise um viés de confirmação. Eu até brincava muito na época do Covid, quando a gente olhava lá para os gráficos do Covid e via lá o Brasil no top 10 país que tinha mais casos de Covid. E eu sempre olhava para aquilo e falava, mas é óbvio, o Brasil, sei lá, é top 7 de maior população. Então é óbvio que eu vou ter muito mais casos que o Uruguai. Exato, porque o Uruguai, pô, tem 5 milhões de habitantes, eu tenho 220. Então eu vou ter muito mais casos porque eu tenho muito mais população. Então, esses vieses de confirmação são importantes de tirar da análise. Então, a partir da pergunta crítica, tá, qual que é a causa raiz, aí eu vou investigar e eu vou ter insights. Então, pô, estou perdendo o cara porque, de fato, o meu concorrente XYZ está oferecendo uma condição comercial melhor, porque o preço dele está mais competitivo, ou porque o meu produto está deixando de atender a expectativa que foi criada. Então, a partir dessa análise, a partir de fato do insight que ele vai me trazer enquanto necessidade, aí eu vou ter dados de apoio que vão contribuir com isso. Então isso acontece, tem uma sazonalidade no primeiro trimestre que eu perco muito mais porque o cara de fato me ataca, ou porque o produto não está atendendo, então eu preciso melhorar aqui uma questão super importante que o cliente está reclamando do meu produto, então eu consigo melhorar isso. Eu acho que a grande questão não pode ser um espasmo. Isso nasce sim como um espasmo, porque normalmente às vezes a empresa não faz nada, então eu tiro uma fotografia. Então o churn hoje está em 10%, a causa raiz é essa, é a fotografia, mas eu preciso olhar isso como filme de fato. Então no dia a dia, isso precisa virar recorrência. O churn é como cortar a unha, as pessoas falam, assim como custo, né? Eu tenho que estar o tempo todo ali cortando a unha, porque pô, o tempo todo ele é vivo, a tendência dele é sempre crescer e ele sempre vai existir, por exemplo, o churn. Então, eu tenho que o tempo todo cortar essa unha para garantir que ele não cresça. Então, esse processo recorrente, não só do churn, mas qualquer indicador, qualquer métrica-chave que eu vou olhar, ele precisa ser olhado semana a semana, mês a mês, o tempo todo para saber, primeiro, se as ações que eu tomei a partir da minha fotografia estão fazendo efeito e se estão surgindo novas coisas, porque o mercado é vivo também. Então, pô, eu melhorei meu preço, melhorei meu produto, diminuí aquele motivo, pô, cresce outro motivo, que é natural, começa a crescer outro motivo de churn. Eu vou atacar aquele. Então, a métrica fundante é sempre mais importante, porque eu vou tomar minha ação a partir daquela métrica. Então, é o que eu sempre prego no cliente. E aí, naturalmente, que a gente usa muito esses métodos ágeis, que facilitam muito no dia a dia, né? Então, a gente acaba olhando muito para isso, porque, de fato, ele me permite que eu fique o tempo todo naquele assunto com pessoas dedicadas a entender e gerar ação o tempo todo para melhorar aquela métrica. Então, pô, como é que eu reduzo 10%? Como é que eu reduzo 5%, 3% daquela métrica específica? Então, a gente gosta sempre de olhar dessa maneira. Pergunta crítica, qual que é o insight de fato que eu gero e o que eu faço com esse dado, né? Então, quais são as ações que eu vou gerar
para resolver a minha causa raiz daquela pergunta crítica. Pô, animal, a aula, hein? Primeiro o corte vai ser assim, ó, BI não serve para nada, agora eu vou te dizer como é que você vai usar os dados de verdade, né? Isso é muito legal, mas eu acho que é um viés curioso, né? Porque apesar de... Curioso não, acho que é um viés bom, porque apesar da gente já ter muito acesso a dados, ter os BIs, ter AI, eu ainda vejo muita gente que tem um discurso filosófico, empírico e menos prático, né? Então, assim, cara, eu não sou um cara de exatas. Eu sou um cara que veio de humanas, que criou um racional para conseguir atuar nisso, né? Então, eu sempre falo muito ali nos conteúdos qual que é as frentes que você precisa entender básicas e mínimas para você subir de nível. Então, você não vai para uma conversa executiva se você não souber minimamente debater sobre dados. Exato. Você não precisa saber o cálculo exato da matriz, da profundidade. Se você souber, é ótimo. Mas você precisa ter noção, né, da vida. Então, cara, primeiro que assim, as métricas básicas de negócio, o que você tem que olhar, como você tem que olhar, você tem que ter noção, você tem que saber cruzar, você tem que saber pedir. Então, acho que esse é o aprendizado também, né? Então, eu já emendando o próximo tema aqui, que eu acho que o playbook que você deu é legal, né? De entender qual que é o fundamento, e a palavra que você trouxe aqui é pergunta crítica, né, cara? Qual que é a pergunta crítica que a gente tem, como é que a gente vai? Então, acho que isso é um ponto muito legal. E quando você, aí, de novo, né, papo aberto, quando a gente está falando de lideranças e profissionais, porque na minha época de consultoria e na tua vida de consultoria, a gente lida com profissionais de níveis completamente diferentes. Estou nem falando níveis hierárquicos, a gente está falando nível intelectual e de atuação, né? De competência, fala, a gente olha e fala, essa pessoa é muito boa, essa mulher ou esse homem, cara, essa pessoa a gente falava muito isso nos bastidores, né? Fala assim, cara, esse cara é foda, essa mulher é foda. Por quê? Porque ela tem um racional, ela tem uma história para contar, né? Dentro, ela tem uma narrativa, ela tem um processo. Pegando esse viés de dados, que é uma pergunta, ela não é difícil, mas ela também não tem uma resposta absoluta, né? Mas assim, quando você olha para bons líderes, como é que você vê que eles fazem, como é que eles usam os dados na hora da decisão? Assim, qual que é o diferencial, de novo, olhando por isso que eu falei, que a gente vê pessoas que às vezes são boas, mas, cara, na era que a gente vive, se você não consegue debater um pouco sobre dados com produto digital, você esquece, não tem carreira executiva ou empreendedorismo para você, cara, você vai ficar no outro estágio. Quando você olha para essa galera, o que você vê de diferença no discurso, no jeito, na narrativa? Como é que você vê essa perspectiva? O que diferencia quem usa esses dados e quem não usa no dia a dia? Eu percebo que normalmente é o cara que faz as perguntas certas, é mais sobre as perguntas do que de fato as respostas, né? E quando eu estou olhando para esse cara, normalmente ele... Porque assim, a gente tem métricas que são meio que padrão na maioria das áreas e naturalmente na maioria das empresas. Às vezes, uma métrica ela ganha mais relevância dependendo do modelo de negócio onde você está enquadrado, né? Então, acho que o cara também entender o racional de onde ele está encaixado, de onde ele está, de alguma maneira, inserido no dia a dia, é fundamental. Vou dar um exemplo. Você está falando de área ou... Você está falando de área ou você está falando de segmento? Estou falando do líder especificamente dentro das áreas, né? E aí, de maneira geral, o cara pode ser do comercial, do marketing, do financeiro, etc. Por que essa pergunta ela é mais importante do que, de fato, a resposta? Porque, às vezes, para usar de novo o exemplo do churn que a gente estava usando, o churn é o indicador óbvio da maioria das empresas, naturalmente dependendo do modelo de negócio. Mas, às vezes, dependendo de como a empresa trabalha, mais importante do que o churn é o attrition. Então, como que o cara, ele de fato identifica que tem um indicador que ele precisa fazer a pergunta certa? Porque no modelo de negócio onde... eu vou dar de um exemplo aqui, faz muitos anos atrás que eu fiz projeto, a gente fez projeto para Edenred, e eles tinham um problema lá crítico de perda de cliente. Então, naturalmente, imagina, né? Eles têm uma série de clientes e aí a Sodexo vinha lá deles tentar tomar o cliente, até normal nesse mercado, ou qualquer uma das outras empresas concorrentes. E o churn, nesse caso, ele não é o mais importante, porque o churn, eu começo a tratar o cara morto. O cara morto já foi, já perdi esse cara. Então, no máximo, eu posso até tentar recuperar, mas eu vou gastar uma puta grana preta, tal. Esse cara dá sinais que ele tá saindo, e aí eu olho para attrition.
Então eu percebia que os grandes líderes, eles conseguem identificar, aqui eu estou dando um exemplo óbvio, mas os grandes líderes conseguem identificar aquele outro indicador que é mais importante para a área dele, às vezes, do que aquele indicador meio que benchmark, como um churn da vida. O churn é fundamental? É, porque eu vou trabalhar na causa raiz. Mas o attrition, por exemplo, quando eu via que aquele cara estava faturando, sei lá, 1 milhão por mês comigo, aí no segundo mês ele faturou 900 mil, no terceiro 700, no quarto 600. Pô, esse cara está fazendo movimento. Ele deixou de consumir isso? Não, provavelmente não. Então ele está tendo o movimento de indo para outro cliente, para outro fornecedor e testando. Então, aqui nesse caso, o attrition é super importante, inclusive, é identificar isso. Então, eu diria que o que diferencia o líder é, de fato, quais perguntas e quais dicas que eu vou olhar da maneira adequada. E aí, de fato, assim, né, até tem um dado que a gente usava muito, que normalmente o cara gasta 80% do tempo dele de gestão mais analisando coisas do que, de fato, olhando o gráfico ou tomando ação específica, porque esse cara precisa ser muito assertivo na ação. Então, é importante que ele tenha esse viés, de fato, de olhar muito a análise, entender qual que é a pergunta crítica que ele precisa fazer, qual que é a métrica que ele vai utilizar para responder essa pergunta crítica, para, de fato, chegar numa ação que é resolutiva, vamos dizer assim. E eu acho que tem uma coisa, tenho certeza que tem uma coisa que a gente percebia, a gente está falando de liderança, mas pensando também nos times, né? Porque, enfim, quando a gente está num processo consultivo, ou enfim, até mesmo na tua própria empresa, você lida, se tiver funcionários, obviamente, você lida com o líder direcionando ou o liderado sendo direcionado, né? E a gente via muito, aí queria também te ouvir sobre isso, né? Quando a gente via outros níveis conversando com algum fundamento, e quando a gente está falando de dados, na minha perspectiva, né, não necessariamente são só dados profundos, mas alguma base para conversa você tem que ter, né? Senão vira uma conversa muito do que você contou no início. Não, nosso cliente sempre sai porque o cara leva porque ele tem uma oferta melhor fora. Puta, mas é isso mesmo? Cara, qual que é o tamanho disso? Quantos foram? Você tem 100 clientes. Isso aconteceu uma vez ou aconteceu 10 vezes? Qual que é a representatividade disso? Que senão, aí eu acho que entra uma coisa de noção também do profissional, que é, cara, isso é um assunto para você levar para a tua liderança? Assim, você vai levar, saiu um cara, bem, você pode ter perdido uma conta que é relevante, mas de 100 você perdeu um. Puta, é relevante? Será que é isso? Então, acho que tem uma coisa de base, de entender os dados básicos, né, e quais são os dados relevantes para o teu modelo de negócio. Né? Então, você contou casos de empresas muito grandes, empresas médias, mas, cara, qual que é o dado que realmente mexe o ponteiro do teu negócio? E ter essa noção, eu acho que é o que mais vale para a pessoa subir de nível, né? Porque aí você vê uma conversa com base em alguma coisa. Senão eu chego para você, trago um monte de informação, aí tu vai olhar e fala, cara, mas não era bem isso. Ou tu tirou da tua cabeça. Então, ter alguma base, qualquer que seja, correta, eu acho que também te leva para um próximo nível de conversa, né? Você é até mais respeitado ali quando você leva o assunto. A gente brinca que a gente normalmente faz uma análise nas empresas no início e uma dos pilares que a gente olha são mitos a abandonar. Porque tem verdades que os caras não... que tem verdades que, às vezes, está na empresa, está tão forte na empresa que a gente não consegue tirar e a gente acaba levando isso no slide e falando, são mitos que a gente tem que abandonar. E tem uns que a gente não consegue. Eles duvidam, né? Não, e duvida, né? Quando você leva, você fala assim, investiguei, olhei o histórico de 5 anos, aconteceu isso, falando, impossível, esse dado tá errado. Não, mas eu peguei da raiz do teu negócio, né? Eu exportei da tua base de venda. Dado. Não, impossível, não, exato. Não, pode até estar errado, óbvio, né? Que aí também tem isso, qualidade do dado, né? Se você, mas enfim, normalmente a gente faz double check. Cara, esse dado é esse mesmo? Confere e tal. E o cara duvida, né? Isso é curioso, porque é uma crença tão forte que a pessoa duvida. Aí, de novo, conectando com quem sobe de nível, acho. Quando você consegue ter a história certa, a narrativa certa, com base em alguma coisa, é um confronto legal, né? Porque você fala, não, eu tenho certeza absoluta. Bati aqui. E, voltando um pouco também no que você falou, né? De fazer as perguntas certas. E aí eu também queria te ouvir nisso. Nem todo mundo é de exatas. Nem todo mundo tem o racional de dados tão óbvio, né? Você é um cara de negócios com dados, né? Acho que se tirar esse pedacinho do teu lado, você fica até meio perdido, né? O que eu faço? Não tem nem conversa contigo, eu sei. Mas
quando a gente está falando dessa camada que não tem esse racional tão claro, o que você recomenda? Qual que é a tua recomendação? Porque as consultorias normalmente viram mentorias, né? Naturalmente, Sim. no dia a dia, a pessoa já conecta contigo e fala, Renan, me ajuda, porque eu estou aqui na minha área, eu tenho uma tese, mas o que você recomenda que essa pessoa faça, estude, leia, tenha como base ali para essas conversas? Eu brinco que dados, porque a gente tem na cabeça que dado vai ser um cara lá, engenheiro, matemático, estatístico, porque normalmente nessas áreas estão esses caras, né? Sim. E sempre vai ser um cara lá que vai estar lá mexendo no Power BI, no Looker Studio, sei lá, qualquer um desses BIs que eu adoro. E eu brinco que, cara, na verdade não. Por acaso esse cara, ele sabe manipular os dados, mas a última camada de entendimento, e aí de verdade eu não acho que é só o cara de exatas que tem que saber analisar aquilo, olhar e tirar algum insight, porque o cara que está no dia a dia, o cara que está na linha de fogo mesmo do modelo de negócio, do negócio da ponta, naturalmente ele precisa saber navegar nessa discussão, né? Então, se ele não sabe navegar, busca livros que trazem esse racional, menos de como que eu manipulo o dado e mais como que eu tiro insight, como é que eu crio esse frameworkzinho na minha cabeça. Eu gosto desses frameworks bem simples, como eu acabei de citar aqui, pergunta crítica, insight, Não, de fato, ação. Conta mais um, então. Traz mais um, então. Então, mas eu acho que ele está muito... Se eu fosse... Eu vou ficar repetitivo, mas sempre são muitos nessa linha, a maioria são nessa linha, né, de qual que é a pergunta, qual que é a dor que eu quero resolver naturalmente, e aí os dados vão me trazer, e de novo, tira do coração o viés de confirmação, porque é o erro mais comum que a gente cai. Normalmente eu quero confirmar que o Thiago tem 1,70 m, sei lá, e eu vou pegar dados que vão me confirmar essa análise. E de verdade, dá para fazer isso. Peraí, acho que esse é um ponto legal de aprofundar, porque, de novo, eu estou separando as conversas aqui Sim. entre pessoas que já lideram, estão em cadeiras executivas, e pessoas que estão começando ou querem chegar lá. E aí, sempre o que vem é, cara, como é que eu faço para subir de nível? Então, estou sendo também repetitivo, porque acho que é um ponto importante para a gente ajudar. Isso é um negócio interessante do que, acho que pode ser que eu fale errado, você me corrige, tá? Que é o que a gente fala de viés de dados, né? Você quer confirmar que acho que essa narrativa é boa. Quero confirmar que aquele cara tem 1,70 m. Explora mais, porque acho que isso é legal, até para dar esse racional de diferenciação do que você vai olhar, como você vai olhar, e não já está enviesado, né? Perfeito. E isso é bem fácil de acontecer, tá? Porque quando você está olhando para dados, eu tinha um cara que trabalhava comigo, ele era matemático, ele brincava comigo que era o número mágico. Era assim, tem dois tipos de análise. Tem a análise que eu vou te dar, que de fato é aquela análise real, e tem aquele número, às vezes você quer que eu chegue no número mágico. Você quer que isso aqui dê 10? Eu vou fazer dar 10. Ele era matemático, da USP, imagina, ele fazia dar 10. Ele vai, com certeza. Exato, então o viés de confirmação está muito nessa linha. É o que eu brinquei do Covid. Se eu quero confirmar que naquela época era muita discussão da política, né, da direita, esquerda, etc. Se eu quero confirmar que o Bolsonaro era péssimo, eu pegava os dados, e aí eu não estou nem fazendo julgamento de valor aqui, se foi boa, se foi ruim. Pode ser qualquer um dos lados. Mas se alguém pegasse nenhum viés de confirmação para falar foi péssimo, ele vai pegar dados óbvios, vai trazer ali, como eu disse, o top 10, o Brasil estava ali no top 5, top 10 casos, países que tinha mais casos de Covid, ele confirma aquela tese dele. E a mesma coisa do outro lado, se eu quero confirmar que na verdade não, está tudo ótimo aquela gestão, eu pego dados que confirmam que não estão. Então, na verdade, eu tenho que fugir desse tipo de análise, eu tenho que trazer uma análise que ela seja o mais independente possível, né? Sem esse viés de confirmação, porque o viés de confirmação vai naturalmente me levar para uma resposta que eu já sei. Então, o que a gente fala muito é como é que eu testo hipóteses a partir desses dados. Então, a gente ouvia muito, eu tenho alguns cases de várias empresas, inclusive, e quando a gente falava alguns produtos de assinatura, né, o cara falava, se a gente fala com esse cliente, por exemplo, manda um e-mail, manda um WhatsApp, faz uma comunicação, algum tipo de régua, esse cara lembra que tem a minha assinatura e cancela. E eu brigo todo dia com isso. Essa frase é maravilhosa. Porque... Ou seja, primeiro, o cara não confia no produto já, né, também, porque você vai lembrar, o cara vai querer cancelar. De produto. Segundo, se aquele cara não é para estar na sua base, se aquele cara não tem a tua persona, eu estou fazendo alguma coisa de errado, que, de novo, eu tenho que voltar para uma causa raiz.
Então, às vezes eu ouço isso e eu falo, cara, que cancele, mas a gente precisa testar. Eu não estou dizendo que eu tenho que falar, se eu tenho lá 1 milhão de clientes e 50 mil está nessa posição, eu não quero dizer que eu vou falar com 50 mil só para falar isso, você estava certo, mas porque às vezes está. Às vezes ele vai falar com o cara e o cara vai cancelar. Mas aí eu tenho um problema incipiente, eu tenho um problema antes disso, que é, eu estou vendendo errado, eu estou me comunicando mal com esse cara, o meu LTV está sendo... Eu estou ferrando o meu LTV porque eu estou mantendo essa base suja dentro de casa, eu estou continuando com os mesmos erros normalmente de vender errado, o banco faz muito isso, vende aquele monte de coisa de penduricário, você quer um empréstimo, pô, mas compra uma capitalização, compra uma previdência, compra não sei o que lá, o cara cancela depois de 3 meses, eu paguei comissão para o gerente lá do banco, ou seja, não adianta nada, paguei comissão, só esse cara entrou, me deixou um prejuízo e foi embora. E às vezes é isso, o cara acaba ficando, você fala, não fala com esse cara, porque daqui a pouco ele vai cancelar. Se ele cancelar, puta, me ferrou. Então, percebe, a ação está errada, a causa raiz está errada. Quer dizer, a causa raiz está certa, mas a ação do dia a dia está errada. Eu vou continuar errando na mesma causa raiz. Então, eu acho que, voltando para essa questão do líder que é diferente, é justamente esse líder que consegue identificar isso e falar, não, peraí, vamos testar falar com esses caras, porque às vezes, aí quando a gente faz segmentação, eu chamo esse cara de um segmento de risco, porque ele vai sair em algum momento, a gente sabe. É só ele lembrar que tem. Quando cair lá a próxima parcela, ele olha lá, um dia que for mais caro o cartão, ele olhar lá o cartão e falar, o quê? Tô pagando tudo isso, aqui é um negócio que eu nem uso. E às vezes o cara fica puto porque ele nem sabia que tinha, ele até queria usar, mas eu não dei essa possibilidade para ele. Então, perceba, de novo, acho que o líder diferenciado é o cara que consegue identificar esse tipo de coisa, que é o que ninguém quer discutir na empresa, porque esse é o cara, é um cliente naturalmente que ele me deixa muita rentabilidade, muito resultado, eu não quero mexer nele, mas esse cara ele tem que mexer porque é um problema que vai aparecer daqui a pouco. Então, em algum momento, isso vai dar ruim. Sim, e vou pegar só o gancho aqui do que você acabou de falar, né? Que a gente falou fazendo recapitulação desses minutos de fala, mas sim, a pergunta era que você vê de diferença entre líderes ou profissionais que tomam decisão com dados, né? Como é que essa pessoa, como é que você vê o comportamento delas e tal? E a tua resposta resumida foi: ele não sabe a resposta, ele faz a pergunta certa. Certo? Perfeito. É isso que a gente está falando aqui. E aí outra coisa, existem pessoas melhores que vão trazer essa resposta, né? Assim, pessoas técnicas, as pessoas de BI e tal. Quando a gente está falando de um viés de negócio, de novo, né? As pessoas técnicas, elas podem ir para os cargos de liderança que fazem as perguntas, mas acho que hoje são, inclusive, muito mais valorizadas. Mas a gente está falando de perguntas certas. Aí, você quer falar? Porque eu vou fazer outra pergunta em cima dessa pergunta. Eu acho que tem... Ou tu quer... eu quero concluir só dessa questão do líder. Vai. E aí, o líder, naturalmente, ele vai ter que saber lidar com a ambiguidade. Por quê? Beleza, ele faz a pergunta certa. Você tá com respostas profundas hoje, cara. Você tem que falar e explicar agora. Não, vou explicar. Por que ele tem que lidar com a ambiguidade? Porque às vezes você faz a pergunta certa, você traz a questão do dado, só que o dado, muitas vezes, ele pode trazer uma tendência e não uma resposta direta. Que normalmente é assim. E aí, naturalmente, você tem que olhar todos os prismas, né? Você tem que olhar, naturalmente, os dados, tem que olhar toda a parte quali, como eu disse, a parte quali é super importante, não está inserido nos dados, isso está inserido no entendimento do negócio, está inserido em pesquisa, está inserido em conversa com os caras que estão na ponta, quem está no dia a dia com o cliente. E, naturalmente, tem que tomar risco. Mas aí entra a questão também de tomar o risco de maneira controlada. Então, vai cair sempre nessas questões de como é que eu testo a hipótese de maneira pequena, testar pequeno, porque entrando nessa visão que eu trouxe da questão dos 50 mil clientes em risco, né? Pô, eu vou testar com 50 mil e para perder esses 50 mil? Não, de maneira nenhuma. Testa com 500, testa com 1.000, testa pequeno. Quanto que de fato esses caras saíram? Quanto que ficou? Quanto que eu aumentei de LTV, de engajamento desses caras? Aí, de novo, a métrica certa é super importante, porque aqui o LTV vai ser ótimo, afinal de contas, o cara fica pagando e não usa, mas ele deixa uma grana absurda na casa. Mas quanto que está o engajamento desse cara? Quanto que está, de fato, ou mal, dependendo do modelo de negócio que você está? Então, isso também é importante. E aí, quando você testa pequeno, e aí você consegue controlar esse risco, aí você fala, beleza, se de fato aquilo que eu ouvi no começo está correto, deixa isso quieto, deixa rolar. Se não tiver, eu consigo ir escalando isso aos poucos. Então, por isso que lidar com essa ambiguidade é
é importante, porque nem sempre eu vou ter certeza, vou ter que lidar com essa incerteza dos dados também e trazer outras variáveis que vão compor minha análise e, naturalmente, minha tomada de decisão. Boa. Agora eu vou fazer a próxima pergunta, mas eu vou voltar para uma que me ocorreu aqui, assim, Tá. quando você está falando de ambiguidade e perguntas certas, então são algumas camadas complexas, né? Porque eu tento simplificar essa conversa, mas eu entendo também que tem muitos níveis dessa conversa, né? Sim. Que é uma coisa você entender o nível básico dessa estrutura de dados, principalmente, vou fazer uma separação, tá? De maneira bem ingênua aqui. Eu olho com dois grandes blocos, que é assim, bloco 1, quais são os dados de negócio que eu preciso olhar? Então, assim, olhando para negócio, e aí a gente está olhando dados como receita, faturamento, né, margem, enfim, coisas que a gente pode olhar como negócio, que aí são quase que premissas básicas de sustentabilidade do negócio. E tem os dados, que aí você entra numa camada infinita que você pode analisar milhares de coisas, né? Comportamento de compra, cliente, produto, uso, marketing, vendas. Bom, aí você desce um nível infinito, até subtemas, né? Os dados de CRM, os dados de uma área específica do telemarketing que faz as vendas e por aí vai. Mas pensando num playbook básico, assim, olhando como é muito amplo isso, pensando num playbook básico, né, independente de área e tal, qual que é esse framework, se você fosse fazer um tutorial rápido aqui com alguém, você está numa sala que tem 100 pessoas que a gente está debatendo esse tema e as pessoas estão assim, cara, eu não entendo nada de dados, eu estou numa camada que eu quero subir de nível, o que é o básico? Por onde que eu começo essa conversa? Eu diria que é uma pirâmide que a gente vai ter que olhar, vai ter que começar com os dados, com os KPIs mais óbvios, né? Como você disse, receita, margem, crescimento, EBITDA, CAC e assim por diante, né? LTV, e as coisas vão aumentando a necessidade de desdobramento em cima disso, porque esses dados eles são abrangentes o suficientes para muitas vezes não me passarem um recado tão óbvio. Então, eu estou olhando para a receita, eu estou crescendo, eu estou diminuindo, mas por que isso está acontecendo? Então, eu preciso olhar para outros dados que vão entrar dentro de cada necessidade diária. Aí depende muito do modelo de negócio, mas para a gente aplicar aqui, né? Então, vou descer para a receita, naturalmente eu vou olhar para dados mais comerciais. Como é que está meu CAC? Como é que está minhas vendas de fato? Qual que é o meu ticket médio? Como é que está de fato meu LTV, meu churn ou meu attrition? Então eu vou desdobrando de acordo com aquilo que eu quero tirar de insight. E aí, de novo, agora tem um ponto que é super importante, que é fugir daqueles KPIs que são mais me fugiu a palavra agora, de ego, de vaidade. De vaidade, isso. Falei ego, vaidade. KPIs de vaidade, que eu ouço muito nas empresas, a gente vai olhar, eu não estou conseguindo vender bem, eu não estou crescendo de receita como eu deveria, eu vou olhar para os KPIs, por exemplo, de marketing, o que está acontecendo, aí o gerente de marketing vira para mim e fala, não, mas espera aí, eu gerei 458 milhões de leads esse mês. Aí eu pergunto, tá, mas você vendeu quanto? Eu vendi 3 vendas, mas aí, o comercial, né? Sabe como é que é? O cara lá da venda não tá sabendo vender. Aí você fala com o cara da venda, cara, o que está acontecendo? Essa briga é clássica, né? Essa briga é clássica. Aí o cara fala, o cara me mandou lá, o cara tá querendo comprar café e eu vendo garrafa térmica. Tem nada a ver, eu vendo, iPad. O cara tá querendo comprar qualquer coisa menos iPad. Então, sempre tem essa discussão. E aí o número de leads é um baita de um KPI de vaidade, né? Porque o gerente de marketing, o diretor de marketing vira lá pro CEO e fala, não, quanto de lead que eu gerei? Nos últimos 3 meses eu cresci a geração de lead em 83%. Não significa nada. Às vezes, se você gera menos lead, você consegue converter muito mais, você gasta muito menos dinheiro. Então, é importante também ter a conexão dos indicadores, né? Por isso que essa pirâmide que eu estou falando é importante. Eu vou descendo até entender de fato o que primeiro, né? Pergunta crítica, como eu disse. Então, o que está acontecendo que minha receita não está crescendo? Eu não estou vendendo. Por que eu não estou vendendo? O que está acontecendo? Eu estou gerando leads? Estou gerando 1 milhão de leads. Mas está sendo bom esses leads? Não estou sendo bom esses leads. Por que não está sendo bom esses leads? Eu estou colocando X, está voltando Y. Qual que é o meu ROAS? Qual que é o meu ROI? Aí, eu entro aqui
eu vou ficar falando sopa de letrinhas aqui, infinita. Né? 1 milhão de KPIs. Então, depende muito daquela pergunta que você quer responder. E aí, de novo, pirâmide, porque aí eu começo com aquele KPI que é mais abrangente, como uma receita, como margem. Por que minha margem está subindo? Por que minha margem está crescendo? Por que minha margem está diminuindo? E aí, para cada um desses indicadores, eu vou entrando e detalhando para entender, de fato, aquela causa raiz. Né? Então, usando agora o exemplo de margem, para fugir desses óbvios de churn, etc, etc. Pô, margem, por que está diminuindo? Pô, eu estou diminuindo margem porque eu estou tendo que abaixar preço, porque senão eu não estou conseguindo concorrer com o meu cliente. O meu produto ficou X% mais caro. Por que está mais caro? Porque minha matéria-prima está mais cara, porque eu contratei mais gente, porque N motivos podem acontecer. Então, depende muito da causa raiz e como ela se desdobra para conseguir chegar de fato no modelo onde eu vou olhar para a métrica certa. Você vai lembrar que lá no início da nossa conversa eu falei, acho que um dos pontos mais que a gente tem aqui é qual que é a métrica-chave que eu preciso olhar. E é mais importante de tudo, porque às vezes a métrica mais óbvia não vai te trazer a resposta que você está precisando. Então, a métrica-chave é importante, por isso ir desdobrando essa causa raiz é fundamental. Uhum. Eu fiquei na cabeça aqui, cara, com a pergunta crítica, assim, depois eu vou desdobrar esse papo aqui num material, né, vamos usar nossas AIs ali para escrever, mas eu fiquei com essa coisa da pergunta crítica na cabeça e pensando de novo, né, depois a gente pode construir esse framework aqui legal de atuação, né, como é que você olha, como é que você pode começar do básico, enfim. Até porque tem muita gente qualificada aqui que consome o conteúdo, então já tem essa noção, depois a gente pode ir para um nível de aprofundar, mas quando a gente está falando de pergunta certa, eu acho que ela é muito em conjunto, e isso que a gente fala bastante assim, cara, o que você está tentando resolver? Porque, de novo, o que você falou, o número, como é que é? Número feliz, o número ideal, o número matemático lá da hoje. O número mágico. Você pode ir para lugares diferentes, dependendo da narrativa que você constrói, puta, vai ser ótimo, mas o resultado não vem. Acho que no fim, assim, de qualquer negócio, e aí pensando nesse, de novo, como é que a gente sobe de nível? Pensando em qualquer negócio, o básico é, cara, qual o número mexe no ponteiro? Né? Que a gente falava isso várias vezes. Cara, é venda, é assinatura, enfim, no fim é faturamento, né? Quando você está vendendo, dependente do negócio, você vai fazer uma venda. E quando a gente sempre tem problemas, certo? Isso é óbvio, toda empresa tem problema, nunca a gente entra e fala, maravilhoso, tudo perfeito e tal. Até porque senão a consultoria não estava lá. Exato. Não, e também não tem funcionário, né? Você deixa lá rodando. Enfim, hoje com o AI tá até mais fácil. Tem uma pessoa, mas no fim vai ter problema também, né? Porque você não resolve tudo, você está vendendo. Cara, por que eu não estou vendendo? Então, essa pergunta crítica, eu acho que ela é muito... Né? Se eu fosse começar do zero, eu diria o seguinte, que problema você quer resolver? A partir desse problema, que é a pergunta crítica, a gente começa a olhar para trás, né? Fazer quase que essa lógica reversa para dizer, eu estou perdendo o cliente. Então, peraí, vamos começar a voltar então para entender. A gente está perdendo o cliente. Está perdendo o cliente aonde? Né? Tá gerando menos lead? O lead é menos qualificado? O comercial está vendendo menos? A nossa taxa de conversão diminuiu? Porque sempre com as respostas absolutas porque esse mês é março, é fevereiro, né? Carnaval. Tá, mas será que o carnaval vende menos historicamente? A gente não sabe. Exato. É um chute, que aí eu tô trazendo de volta aquelas tuas conversas, tentando ir pro dia a dia na vida real, né? Puta, vendeu menos. Não, porque era fevereiro, é carnaval, o mês é mais curto. Ok, beleza, faz sentido, mas vamos descer o nível? É isso mesmo? Primeiro, olha pro histórico. Cara, vendeu menos nos últimos anos? Não, realmente esse é o padrão. Mas esse ano vendeu menos ou vendeu mais? Para ver se a gente é um padrão, se caiu ou subiu. Tá, vamos supor que esteja basicamente a mesma coisa, ou sei lá, reduziu, né, pra gente fazer a conta. Agora, vamos começar a entender por que reduziu? A gente gerou menos lead de novo, né? Gerou menos lead, converteu menos, era menos lead qualificado. Então a gente olha pro funil inteiro, o que eu tô tentando resolver? Cara, o problema é a venda caiu. Agora começa a fazer uma regressão para ir eliminando hipóteses. Que aí você olha, cara, o funil inteiro, beleza, lead tá igual, qualificação tá igual. Pô, tô entendendo aqui que entre qualificação, estamos falando de uma empresa B2B, por exemplo, entre qualificação e atendimento, lá o SLA, o tempo que o cara demora para atender, puta, aumentou 4 horas. Opa, então peraí, isso aqui impactou no resto do funil? E a gente começa a delimitar onde está o problema. Né? Aí você começa a fazer a pergunta, pô, por que diminuiu? Tinha menos gente? É um negócio que você vai cavando para entender, olha, a gente entendeu que caiu, aí entra a coisa da base. Historicamente,
a venda é meio parecida, mas esse ano foi pior. Olhando para o que mais vendia, ou para o que menos vendia, ou como é que era o nosso funil, e aí você vai construindo essa história para chegar numa conclusão, inclusive fazendo um paralelo que não necessariamente é com dados, mas você teve que ter toda essa base para chegar, você precisa chegar com alguma sugestão, inclusive, né? Acho que esse é um ponto legal também. Você tem os dados, beleza, eu trouxe o problema. Puta, ótimo, galera, o problema é esse. Então, ideal é que você também leve alguma solução. Mas é mais ou menos isso, né? Que você... Porque tem uma coisa que é engraçada, porque às vezes não tem problema, né? Pode acontecer. A gente chega na empresa e não tem problema. Pode acontecer. Um problema óbvio. Aconteceu, tem um caso que a gente teve recentemente, que o conselho chegou pra gente e falou, a gente o conselho da empresa, a gente é líder de mercado, a gente cresce, a empresa é saudável pra caramba, não tem problema, mas assim, a gente queria encontrar agora alternativas de crescimento, continuar crescendo em outros mercados, em novos produtos, etc. E aí como é que você faz? Porque você chega lá, você pega o gráfico de crescimento da empresa, que a empresa cresce muito mais que a inflação, a empresa vende bem pra caramba, tá bem das pernas pra caramba, ou seja, você olha lá, tá todo mundo esperando aquela resposta mágica do consultor, afinal de contas eu estou te pagando caro aqui para você me trazer um resultado. E aí de novo funciona esse frame, porque e aí aqui a brincadeira não é muito mais sobre o problema que eu resolvo, porque não tem problema nesse caso, mas é qual que é o desafio que eu vou encontrar. E aí quando a gente foi analisar os dados, e aí peguei os dados óbvios, comecei, por exemplo, olhando para receita, vendas, etc. De fato, analisei 2020 até o final de 2025, e quando eu olhava lá, sei lá, a inflação acumulada do período, vou chutar agora, não vou me lembrar o número, foi, sei lá, 15%, e os caras cresceram 38%, 50%. Então, crescimento animal. Aí eu falei, vamos fazer a próxima pergunta, então? Por que eles cresceram? O que levou eles a crescerem? Qual que foi o produto matador? Eles lançaram alguma coisa nova? Porque alguma coisa tem que ter acontecido. Tinha um top 5 produtos que meio que se mantinham, um crescimento estável, também muito resolutivo. Aí surge a minha primeira questão lá. Então você tem um top 5 que está desde 2020, ele se mantém, muda uma coisa para lá, uma coisa para cá, tem um primeiro problema. Eu não tenho coisa nova no mercado. Então, se esses produtos deixarem de fazer sentido amanhã, por qualquer motivo, por um novo entrante, porque veio uma empresa da China e dominou o mercado e trouxe um produto que vai disruptar o meu 5 aqui, já ferrou. Então, mas aqui eu estou pensando num negócio assim, muito fora da curva. Então, ainda não era a resposta que eu estava procurando. Conforme a gente foi investigando, a gente viu que 80% do motivo pelo qual eles cresciam era preço, não por volume. Então, o volume crescia, mas crescia muito menos em alguns produtos, o volume era estável. Então, eles vendiam mais ou menos, sempre era um crescimento meio que marginal ali. Ou seja, eu não estava crescendo tão verdadeiramente assim. E aí, quando eu olhava para preço, eu crescia, o que é ótimo, porque a empresa consegue aumentar muito o preço, eles aumentavam muito de ano para ano, não caía vendas. Então, temos aqui um produto que o pessoal vê muito valor, continua comprando apesar do preço. E aí tinha desculpas, tinha justificativas, na verdade, super plausíveis, tinha produtos que estavam muito relacionados com câmbio, então, como era produto de farmacêuticas e tudo mais, comprava matéria-prima de fora, então estava relacionado com câmbio, por isso que aumentava o preço. Mas aí acende uma bandeira amarela de alerta, porque eu estou crescendo sim, mas eu estou crescendo por fatores externos também. Então é importante eu ter. Deixa eu tirar uma dúvida nesse. Diga. Deixa eu tirar uma dúvida nesse case que eu acho que é legal. Você está dizendo que o cara crescia não em volume de clientes, ele crescia faturamento, porque ele aumentava o preço ano a ano, é isso? Então, ele não vendia mais produtos. Ah. Entendi. Ele não vendia, então vamos dizer que ele vendia 10 caixinhas em 2020. Né? Tá. Entendeu? Ele vendia 10 caixinhas em 2020, em 2025 ele chegou a vender 13 caixinhas. Ele aumentou muito pouco o crescimento dele. Mas em preço, ele vendia R$10 e em 2025 ele passou a vender a R$50. Então, quando você olha a curva de faturamento, de margem, etc., tem um crescimento absurdo de fato. E aí, de verdade, não tem certo e errado, tá? Pode ser uma baita de uma escolha estratégica, etc. Aqui não tem julgamento de valor, inclusive eu falo isso na hora que eu vou apresentar o dado, não tem julgamento de valor, porque pode ser uma estratégia que a empresa assumiu, está dando super certo, afinal de contas estão continuando a comprar, mas se eu for olhar para o crescimento, eu não cresço em termos de volume, eu estou crescendo em termos de preço.
Se for uma estratégia ótima, se não for, alguma coisa está errada. Então a gente precisa olhar para essas questões. Eu vou levantando bandeirinhas, aquela que de fato faz sentido, a gente vai buscando alternativas. Então no final do dia fazia sentido e muito mais a gente precisava olhar, inclusive, para como que a gente lançava novos produtos, como é que a gente entrava em novos mercados, para aí sim crescer em volume mesmo, porque eu precisava movimentar, inclusive eles tinham lançado uma nova fábrica, então eu precisava movimentar essa questão de até olhando para o limite de capacidade da fábrica, estava longe, tinha uma capacidade ociosa importante para explorar. Então, como é que eu aproveito esse momento para explorar de fato? E aí tem N desafios, mas essa questão de explorar novos mercados, de continuar crescendo, e aí no volume crescer também no geral, além só de faturamento e margem, também é fundamental, porque eu paro só de olhar para aqueles mesmos produtos que podem daqui a pouco deixar de fazer sentido. Ou seja, se a gente não estrutura esse racional de dados, você entra, você tem não estou nem falando de consultoria, tá? Estou falando de um profissional contratado ou alguém. Isso, dia a dia. Você não consegue praticamente gerar resultado, né? Porque você vira um modo quase que manutenção ali do negócio, né? Então, se você não tem o racional de, primeiro, tirar as amarras, né? Que você contou ali, as verdades absolutas, dizer, não, beleza, está entendido, cresce. Mas deixa eu entender aqui no detalhe. É quase que uma lógica que eu acho que é uma característica de todos os profissionais mais relevantes, que é questionar, certo? Então, assim, eu vou questionar um pouco mais só para ver, cara, isso é isso mesmo? O número é esse mesmo? Deixa eu entender como é que é. Ninguém está duvidando do crescimento da empresa e tal, mas deixa eu entender como isso se dá. Por que a gente está crescendo? Qual é o próximo nível? O que a gente está fazendo? E da onde vem esse resultado, né? E eu acho que leva realmente... A gente está falando de novo, sendo super repetitivo de como é que a gente, enquanto profissional, sobe de nível. Eu acho que o questionar e entender o detalhe, entender o todo, já te leva para um outro patamar. Te leva para um outro jogo de conversa, certo? Porque, cara, uma coisa é assim, a pergunta que a gente sempre fazia, né? Pô, a gente lidava com cargos CFO, diretor executivo, o próprio CEO, um gerente contratado, e a gente perguntava assim, quais são os canais que mais trazem venda para você? Aí o cara já não sabe muito bem, né? Desses canais, quais que tem mais margem? Como é que o teu negócio cresce de verdade? Porque aí você tem as alavancas para mexer. Aí eu acho que entra uma coisa de dados, né? Assim, que a gente está falando de tomada de decisão de dados, de novo, não no viés técnico, mas no viés de negócio, ter isso na ponta da língua te sobe o lugar, independente do lugar que você vai estar. Cara, tu tá em marketing, venda, gestão, back-office, mas entender isso muda completamente o jeito que você trabalha, né? Porque você sabe o impacto que gera, você sabe o que pode dar problema numa movimentação que você vai fazer dentro da tua área, você tem resposta na ponta da língua para entender como o negócio funciona, você começa a antecipar algumas coisas como você trouxe lá atrás, que cara, eu faturava, eu sou o cara do operacional aqui, sei lá, coordenador administrativo, financeiro. Eu emitia 100 notas por mês. Agora eu estou emitindo 95. No próximo mês, 87. Depois, 80. Cara, alguma coisa aconteceu. Ou o nosso processo mudou, ou a gente está perdendo mercado. Então, ou estou concentrando risco em poucos clientes. Ou estou concentrando risco em outros clientes. Perfeito. Acho que essa conversa te leva, de novo, para o próximo nível, porque aí você começa a ter uma conversa estratégica. E de novo, estou falando de dados, mas não na profundidade, na densidade que a gente costuma para resolver determinados problemas. Mas é um negócio simples. Cara, você não está no teu trabalho, mas você tem noção da visão do negócio, como é que ele opera, quais são os dados principais desse negócio, o que pode impactar. A conversa muda, né? Então, de novo, no que você foi trazendo ali de liderança, como é que o cara toma os dados para tomada de decisão, como é que ele usa no dia a dia, isso talvez fosse uma pergunta certa, né? Chegar para o teu chefe, para o teu, sei lá, quem quer que seja, ou para você mesmo e dizer, cara, por que eu emitia 90 agora eu estou emitindo 80? O que aconteceu? É problema operacional? É venda? Estou perdendo mercado? Meu vendedor parou de vender? Então acho que ter essa coisa na ponta da língua e saber o que mexe de fato, isso é legal. Por isso que olhar essa visão de filme que eu falei em algum momento aqui é super importante, porque você consegue ver essa variação e naturalmente você consegue olhar o quanto que eu posso ter de ação em cima daquilo. E aí tem uma coisa que eu gosto de fazer, que eu chamo de potencial de captura, potencial capturável.
Porque quando eu olho alguma coisa, eu calculo o quanto que aquela ação, confirmando aqui a tendência dos meus dados, traria de resultado, seja em venda, seja em faturamento, seja em qualquer uma das métricas que eu esteja olhando. E a partir do momento que eu olho para isso, inclusive eu vejo se faz sentido eu fazer aquele tipo de ação. Tem um exemplo que a gente fez há pouco tempo por uma das empresas, que a gente conseguiu implementar lá algumas melhorias no produto, e a gente melhorou, a gente calculou durante o ano quanto que isso teria de potência de captura, aquilo foi aprovado na diretoria, no conselho, e durante o ano isso teve um retorno de 8 milhões de reais que a gente deixou de perder em churn. Você até brincava, o executivo quando olha para isso fala, porra, deixou de perder, esse dinheiro nunca saiu do meu bolso, então parece que foi inócuo, mas cara, é super importante, se tivesse perdido tinha feito falta de alguma maneira. Então é importante a gente olhar isso, e eu acho que você falou uma coisa que é importante, que é olhar o tempo todo para isso, ser chato mesmo. E se você for ver os grandes líderes, você olhando para livros, olhando para séries, filmes que você vê, tipo, no Spotify, do Steve Jobs da vida, eles têm uma coisa que todos eles têm em comum, eles são meio babaca. Você tem que ser meio babaca no dia a dia, você tem que ser... É neurótico, né? Assim, é neurótico, Pô, aquele cara do Spotify lá, que, pô, ele vai melhorar em 1 milissegundo a taxa de atualização ali da música. Porra, o ouvido humano nem captura, cara, melhora em 1 milissegundo a porra do negócio. Começa a inovar num nível, por quê? Porque você é tão babaca que você força o próximo nível. Obviamente que eu tô exagerando aqui de ser babaca. Claro. Mas é isso, você tem que ser crítico, tem que ser Não precisa ser tão babaca, né? Não precisa ser tão babaca, pode ser um neurótico, do bem, né? Exato. Fugir do assédio moral é bom também. Exato. É melhor evitar, mas eu acho que esse é um ponto legal também, né? De conectando com aquilo que a gente está falando, assim, de questionar, de ir mais a fundo, de novo, de ter uma visão mais completa do negócio, de ser curioso, de olhar o número. De olhar os números que mexem no negócio para ter uma conversa mais de alto nível, né? De novo, tô falando com vários níveis aqui. Tanto esse cara que já domina isso, que é um executivo, que toca o negócio, como é que ele conduz isso com o time também, né? Como é que direciona o time para esse tipo de conversa? Como é que ele puxa essa pauta com o time também? Porque eu acho que eu tenho um pouco do papel. Estou conectando aqui liderança com dados, tomada de decisão, porque eu acho que esse é o ponto, mas tem um papel também desse líder de imputar essa cultura de dados, né? Tem gente, acho que tem muita coisa na história de transformação digital, dados, a gente falou muito sobre, eu ouvia muito o termo de cultura de dados, né? Cultura de dados, cultura de dados, cultura de dados, porque aí você começa a ter no discurso uma coisa menos empírica e mais... De onde você tirou isso? A gente vai fazer muito essa pergunta, lembra disso? Cara, de onde você tirou isso? Ah, peraí, deixa eu te contar, peguei tal coisa, cruzei com tal coisa, tô olhando aqui, uma coisa, só um caso rápido que aconteceu hoje lá na empresa, né? Foi engraçado. A gente tem um investimento em mídia alto lá, para captura de cliente. Negócio totalmente digital e tal. E aí, com o AI, com as mudanças de algoritmo, o Google te empurra cada vez mais para você pagar. Né? Esse já é um movimento dos caras de mídia para, né, vou te punindo aqui no orgânico para você gastar dinheiro lá. Então, a sensação que a gente tem é que você bate no teto por conta de volume, né, de quantidade de demanda. Você vai bater no teto, isso é normal de qualquer canal, ele vai esgotando um pouco. E hoje a nossa líder lá de performance trouxe uma tese interessante. O que ela começou a trazer? Ela falou assim, cara, a gente olhava de forma linear o Brasil inteiro, certo? E a gente tem alguns lugares do Brasil que são os mais fortes. Para a gente é sul e sudeste, né, onde o dinheiro está concentrado e tal. Então eu tenho um cara que compra como se fosse um marketplace, que é o Vaquim. Então eu tenho os criadores e os doadores, né? E uma coisa que ela trouxe que é uma narrativa legal, que eu achei muito legal, isso é um exemplo legal, ela falou assim, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a separar o Brasil todo para a gente entender o perfil de cliente de uso do negócio por região. Então eu peguei eu tenho um cara que cria e um cara que doa. Eu vou quebrar o Brasil inteiro para dizer, essa região é o mesmo volume do cara proporcional, né? É o mesmo volume proporcional do cara que cria e doa. Porque eu posso ter um estado que cria muito e doa pouco. Posso ter um estado que doa muito e cria pouco. Eu posso ter outro estado que cria muito e ativa pouco.
Então, ela começou a quebrar em parâmetros para dizer quais são as principais regiões que a gente tem que é mais equalizado isso. Ok, aqui a gente domina. Eu tenho muita gente criando e muita gente doando. Só que eu tenho lugares que eu tenho muita gente criando e pouca gente doando. Cara, tem uma oportunidade aí? Pô, vamos descer o nível aqui. Qual que é a renda per capita lá? Quanto a gente captura dessa renda per capita? Qual que é a recorrência desse cara? Cara, olha essa narrativa. Olha essa estrutura. Cara, o que você faz? Dá um abraço e fala, velho, traz essa história. É o que eu brinco que a difere gente o quer. operador de dados do líder de fato. É um pouco desse racional. Porque o operador de dados, cara, ele só vai trazer o dado. Tá aqui o dado, é isso que você pediu, é isso. Quando eu tô falando de líder, de análise, de fato, do cara ser crítico, é disso que eu tô falando. De isso provocando e trazendo dados externos. Não, muito legal. Exato. Muito legal. Não, porque você bate no limite, cara, que você fala assim, não tem mais o que fazer. Eu já tenho investimento alto, a gente já captura todo o que a gente entende de potencial ali, né? O quanto eu cubro, mas sempre dá para ir um pouco mais, né? Porque você fica juntando com o babaca neurótico, vou ficar só com o neurótico, tá? Mas ela foi neurótica, porque ela podia ter dito assim, cara, eu já tô indo bem, eu já tô performando, a gente tá acima da meta, em determinadas métricas. Sim. Puta, mas eu sei que dá para ir mais. Deixa eu começar a trazer algum ensaio de alguma coisa. E aí você começa a descer o nível, e volta naquilo que você falou lá atrás, né? Tem essa visão e tem uma proposição. Ó, a gente vai começar por aqui, porque eu entendo que é melhor. Por quê? Porque aqui eu tenho potencial maior, a renda per capita é X, aqui tem um tamanho de mercado tal. Puta, eu vou começar por aqui desse jeito para ver se funciona. Se essa tese funciona, eu vou tentando desdobrar para outros estados, para outras regiões. Então, cara, eu acho que é isso, né? Assim, quando a gente está falando, conectando um pouco do todo do racional, ela não tem o dado ainda, ela está pedindo ajuda para o parceiro, para a agência, para o cara de dados, para o engenheiro, mas ela tem um racional. E aí você começa a construção. E aí é o que eu te falei do desafio. Eu acho que essa visão de desafio que ela mesma trouxe é importante porque ela vai te levar para o próximo nível da análise. Porque cara, o dado é frio, cara. O dado, ele não te diz, às vezes, de maneira óbvia. Você tem que ir investigando. Às vezes não dá em nada, vai dar em uns negócios nada a ver. Você fala, putz, isso aqui não me trouxe nada de insight. Pode acontecer, a tendência não mostrou nada, as duas coisas se comportam da mesma maneira. Mas esse racional de buscar essa métrica certa, de fazer a pergunta correta, é o que vai te garantir o golaço. E aí, naturalmente, pensando em frame, como você gosta de frame, a métrica certa, a pergunta crítica, aquela toda história que a gente já falou. Como é que eu torno isso uma prática? Como é que isso se torna um rito no dia a dia? Tem que ter a governança trazendo lá para as empresas dos anos 90, mas é super importante esse rito, essa prática. Sim. Como que eu transformo essa análise de maneira recorrente? Como é que isso é a realidade de hoje, mas daqui a pouco essa realidade ela vai se tornar dia a dia? Como é que eu vou para a próxima realidade? Então, como é que eu garanto que isso aconteça de forma recorrente? Então, isso é importante. A velocidade na tomada da decisão, porque o dado pelo dado, o insight pelo insight, não vai adiantar nada. Então, é aquilo que eu brinquei com você, né? O que eu faço com isso agora? O que eu faço com essa porra? Eu preciso tomar alguma coisa. E aí, de novo, a ambiguidade do líder que eu falei, etc. Então, tem que tomar algum risco, tem que testar. E eu finalizaria com isso. Assim, acho que quem vai dar voz para o dado, de fato, quem vai garantir que ele não seja só um dado frio, é quem está analisando ele, quem está tirando o insight daquilo, fugindo do viés de confirmação, pelo amor de Deus, né? Então, mas trazendo de fato aquela mensagem que ele, durante essa narrativa que você foi criando, ela te garanta algum resultado. Então, esse é o ponto principal. E é importante que toda ação tenha algum potencial de captura, alguma coisa acionável que me traga. Nem sempre eu vou estar falando de dinheiro, mas qual que é a métrica-chave que eu estou medindo e quanto que eu vou melhorar desta métrica que eu estou olhando. Se aquela análise, se aquela ação não te levar para esse lugar, cara, tá errada já a análise de maneira no nascedouro dela. Então, a análise que você está trazendo, olhando com esse viés de dados, olhando com o viés de inteligência artificial, fazendo a conexão que a gente falou no início, tem que te trazer alguma coisa acionável que me traga uma melhora, e aí, naturalmente, se for curtíssimo prazo, melhor ainda, mas que tenha um potencial de captura realmente relevante e que seja capturável, né? Boa, animal. Cara, para a gente já encerrando aqui, imagina que você acabou de narrar um pouco do playbook, que você sabe que eu gosto, mas você acabou de assumir uma cadeira numa startup média,
beleza? Independente ali da área, mas pensa que é uma área de negócio não tão operacional, né? Que tem alguma interferência no resultado do negócio. Você acabou de assumir essa cadeira. Como é que vai ser os seus 90 primeiros dias? Você acabou de assumir uma cadeira de novo. Não vou Plano falar que é de 100 marketing dias. ou vendas. Plano Sim. 100 dias. Pensa que é uma cadeira de negócio ali que realmente tem influência ou impacto de alguma forma, né? Não é de novo, não é o lado só operacional, mas qual que é o teu plano de 100 dias com esse viés de liderar por dados, cultura de dados? Como é que são os seus 100, não precisa contar os 100 dias, né? Pode contar um pouquinho, só pode fazer por pode fazer por blocos aqui, mas como é que é o teu dia? Você acabou de sentar lá. Não, eu vou dividir em 3 aqui, então, né? Os primeiros 30 dias, depois os próximos 30 e os últimos 30 dias aí, os últimos 40 para completar 100 dias. Acho que os primeiros 30 eu focaria em ter um diagnóstico robusto mesmo. E aí aquilo que eu disse, toda a parte quali, fugir dos viés de confirmação, porque toda empresa tem, todo mundo vai te falar coisas óbvias, que todo mundo já sabe, mas é importante que você confirme isso, seja por meio de pesquisa, por meio de dados, mas trazer toda uma análise bem robusta, mais quali mesmo, de ouvindo as pessoas que estão envolvidas, os líderes, as pessoas às vezes que estão na ponta, não só os líderes, mas quem está no dia a dia mesmo é super importante. Então, os primeiros 30 dias para tirar um pouco dessa análise quali e, obviamente, da análise quanti. Todos os dados, entender como é que está o movimento de crescimento ou de decrescimento, como é que está na situação financeira, como é que está a situação de vendas, de evolução. Então, dependendo do modelo onde eu estou, ou qual área que eu assumi, naturalmente eu vou olhar para qual que é a métrica-chave que vai mais impactar. E a partir desses 30 primeiros dias, eu vou conseguir definir quais são minhas principais batalhas. Eu gosto de definir quais são as batalhas que eu quero lutar no início. Então, os próximos 30 dias, essa segunda pernada, né, eu olharia para aqueles quick wins. O que eu trago de resultado rápido, com potencial de captura minimamente relevante, ou seja, de fato, retorno rápido com algum tipo de impacto significativo, que vai ajudar a empresa a meio que e de alguma maneira avisar que eu cheguei. Eu estou aqui, estou fazendo, eu sei o caminho que eu preciso trilhar aqui. E já com esses 60 dias de alguma maneira estruturado, os últimos 30, 40 dias seria eu focaria em estruturar o médio e longo prazo. Como é que agora eu faço a fundação? Eu gosto sempre de falar que eu vou construir uma casa. Então, como é que eu construo uma fundação que, de fato, vá sustentar a casa que eu quero construir? Porque faz muita diferença eu construir uma casinha de pau a pique ou vou construir um prédio de 60 andares. Qual que é a casa que eu quero construir? Qual que é a fundação que é necessária para fazer isso? E aí, quando eu falo casa, depende do tamanho dela. Para eu conseguir, de fato, trilhar esses próximos tempos, 2, 3 anos aí de médio e longo prazo, pensando na estratégia mesmo. Então, naturalmente, tiro curto, eu já traria resultados muito rápidos, dos 30, 60, 40, 120 dias, para trazer, de fato, coisas que são mais relevantes e tornaria isso prática, porque sempre vai ter coisa, como eu disse, a metáfora da unha que eu falei, sempre vai ter coisa para cortar a unha. Sim. Então, isso é prática. Lembra que eu falei qual que é a métrica certa? Como é que eu faço isso virar prática, ritual? Ou seja, meu time teria que estar olhando para essas coisas de quick win o tempo todo, porque eu preciso estar gerando resultado. Isso não se finda nos 100 dias ou nos 90 dias. E, naturalmente, como é que eu olho também para o médio e longo prazo para entregar resultado mais estruturante, de alguma maneira? Porque vão ter coisas que você vai bater na parede quando você for fazer quick win, porque não tem uma coisa super estruturante que eu entrego. Tem coisas que são precedentes. Então, como é que eu planejo também para o médio e longo prazo eu conseguir trazer cada vez mais resultados? E, normalmente, essas coisas estruturantes estão ligadas a resultados muito maiores, né? Os quick wins vão se findando na linha do tempo e é importante que eu traga coisas também super relevantes e estruturantes para conseguir levar isso no longo prazo. E isso também é o tipo de coisa que nunca acaba. Estruturante sempre vai ter, porque eu sempre vou ter pensando no próximo nível. Porra, aula, hein? 2 minutos aqui de aula. Boa. Quem não cumprir esse protocolo aqui, porque tudo vai virar framework, né? Mas, cara, aula, né? Então, achei animal aqui. A gente, né, eu sempre gosto de fazer o plano de 90 dias, que a pessoa acabou de chegar. Sim. Então, até olhando para o outro lado, né? Eu te perguntei, se a cadeira que você acabou de sentar é uma cadeira de negócio, o que você faria? Mas olhando para um outro lado também, né? De quem está liderando essa pessoa que acabou de chegar, a gente sempre gosta de pedir um plano de 90 dias ou 100 dias para dar um pouco de caminhos, né? Porque senão a pessoa chega lá, cai de paraquedas e
independente do cargo, né? Cara, até você entender, até você... Então dá para fazer um playbookzinho para dizer, ó, 30 dias de imersão, entende qualitativamente e quantitativamente a visão global aqui do negócio, como é que a gente está, como a gente vende, o que gera valor, como gera valor, quais são as ações, as campanhas, canal, o que tem aqui dentro do nosso negócio que movimenta o ponteiro e o que qualitativamente as pessoas acham, o que nosso cliente acha, o que o cliente interno acha. Acho que tem uma visão até de benchmark aqui. Fase 2, próximos 30 dias, então, do que eu vi, diagnóstico do que eu vi e o que eu vou fazer a partir disso com o Quick Wins. Então, no curto prazo, eu tenho estas hipóteses aqui de curto prazo, os tiros curtos, dado o cenário que você encontrou. Fase 3, talvez seja um lado mais estruturante e visão de futuro já com esses ritos, é o que você falou de tornar prática, deixar isso estruturado, né? Então, cara, um playbook dia aqui dia, maravilhoso. Ou seja, os 90 dias eles viram uma maquininha, né? Porque você vai girando ele o tempo todo, porque você torna prática aquilo, você não torna um negócio que foi por espasmo. Eu sempre brinco nas empresas, tanto nos projetos de inovação quanto nos projetos de dados. Espasmo é muito bom. Eu falo, a gente tem que parar. Inovação tem muito isso, a gente faz muito trabalho de inovação. Eu falo, vocês inovam por espasmo. Vocês estão aqui por acaso, vocês foram lançar um produto, ou vocês fizeram alguma coisa, ou vocês fizeram uma análise e geraram um resultado, mas foi um susto, sabe? Foi só um susto. Aquilo aconteceu, nunca mais aconteceu, porque não era uma prática. Aquilo foi uma ação, ou porque o CEO falou, precisamos fazer tal coisa. E todo mundo sai correndo igual doido para resolver e nunca mais aquilo se torna realidade. Então, fugir desses espasmos. A gente tem isso tudo, essas coisas que são de fato boas, que geram resultado, tem que virar prática, tem que virar ritual, tem que virar governança, gestão do dia a dia mesmo. Bateção de bumbo é importante também. Porra, animal, cara. Animal. Recados finais? Dicas finais? Depois dessa aula, não sei se tem, né, cara? Começou como uma conversa aleatória sobre AI, dados, foi se tornando histórico, alguns cases, daqui a pouco virou aula prática aqui com MBA. O que tem algum recado final? Quer deixar alguma dica para a nossa audiência, os telespectadores, alunos? Para finalizar as frases prontas e frases de efeito, eu acho que para tudo a gente tem que ter um takeaway. O que eu faço com isso? Lembra? Eu acho que é a frase principal. O que eu faço com isso? E tudo tem que ser acionável, e tudo tem que virar prática. São essas três coisas. O que eu faço com essa porra? Como é que eu torno isso acionável de fato? Como é que eu vou trazer resultado, potencial de captura? E como que eu de fato faço isso virar prática no dia a dia, bateção de bumbo para as coisas acontecerem? Tô anotando aqui, cara. Pera aí. Perfeito. Anota. Animal, cara. Tá anotado aqui. Boa. Eu já tenho um roteiro inteiro aqui para virar material rico aqui para a turma, porque realmente tem muita coisa legal aqui que a gente falou. Sim. Coisas mais intangíveis e coisas bem tangíveis, né? Mas foi muito legal o papo aqui, cara. Obrigado de novo aí pelo teu tempo. A gente se fala bastante. Mas é legal falar aqui, né? Porque virou uma conversa mais dinâmica, com algum protocolo aqui a cumprir. Então, cara, obrigado. Acho que a gente vai ter outros papos também. Junto. Fica canal aberto aqui pra gente ir debatendo temas. Me chame mais vezes. Vai ser convidado de honra aqui. Vai estar sempre aqui comigo. O pessoal vai cansar de ver o teu rostinho aqui, a sua beleza e a tua inteligência sendo entregue aqui de graça pra galera. É isso aí. Se precisar de qualquer coisa, arrasta pra cima. Fechou. É isso aí. Valeu. Abraço, obrigado, cara. Até mais. Abraço, tchau.